Oi, Juan, Oi, oi como Fé, vai? boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sim, tudo bem. Aí eu tive que estar fora de casa e cheguei agora mesmo. Ai, ó, em ponto. Sim, Vamos aguardar um pouquinho, já já a Fernanda está entrando. Enquanto isso, acho que a gente pode. Dudu chegando, as pessoas estão começando a chegar também. Vamos falar um pouquinho sobre o tema central. muito Fê, bem. conseguiu chamar, Fê? Bom, te enviei o convite, tá, Fê? Quando puder, você entra que a gente vai começando. Hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial. Primeiro, eu queria começar dizendo que eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente, Juan, falando sobre esse assunto que, para Agradecido. mim, para mim já faz parte da minha vida e não tem como ser diferente. Acho que eu não vivo mais sem esse sentir, sem esse entendimento da geobiologia, principalmente esse momento que a gente está vivendo no mundo, né? É tão conturbado que o mundo traz respostas, a natureza entrega para a gente as respostas. Eu acho que quanto antes a gente tiver essa conexão com a terra, do respeito com a terra, do que dessa interação e que a gente depende dela para estar aqui também. Eu acho que cada vez mais que a gente tiver esse despertar, vai ser melhor para todo mundo, Com certeza. Sí. né? A, E a aí, sensibilidad permite eso, trae eso, sim, de un mayor despertar, una conexión más evidente. Sí, sem dúvida. Fê chegou. Tudo bem, gente? Uma Tudo honra. bem? Bem-vinda. sí, Tá. bem-vinda. Então, a gente começou a falar aqui no assunto rapidamente. Vou pedir para a Fê se apresentar primeiro, e aí em seguida a gente já começa com o Juan. Ah, Maravilha. Oi, gente. Para mim é uma alegria gigantesca estar aqui. Muito grata, Fê, pelo convite. Juan também. Eu sou arquiteta, paisagista, também estudante de geobiologia, dos espaços sagrados. E desde que eu me conectei, né, com os conhecimentos do Juan, a geobiologia consciente, muitas coisas, muitas fichas têm caído, muitas melhorias na minha vida, né, na minha parte profissional também, muitos encantamentos, porque esse é um assunto muito inspirador, muito bonito e acho que é muito transformador da nossa forma de enxergar o mundo, assim, que é um pouquinho que tu estava conversando, né, Fê? De resgatar essa beleza que já está na natureza e que às vezes a gente está cego, que a gente só esqueceu, né? Que a gente só tá só tá no oculto. Mas aí na hora que tira o véu, você fala, nossa, então eu chego aqui deste espaço, muito grata e bora conversar. bem-vinda. Sí, Obrigada. estupendo. E, Juan, conta um pouquinho sobre você, como que a Sí, geobiologia chegou na sua vida, sobre o seu trabalho. O pessoal hoje aqui tá para te conhecer, para a gente bater esse bate-papo e entender um sí. pouquinho esse universo. Eh, yo empecé primero empecé a estudiar Shiatsu y empecé a estudiar también Qigong y los pases mágicos de Carlos Castaneda, porque me interesaba todo el tema de la energía, cómo se movía la energía dentro del cuerpo. Luego estudié medicina china también. Ahí estudié también, bueno, antes de Shiatsu empecé a estudiar Aikido, porque yo había leído los libros de Castaneda y vi que hacían artes marciales, así que empecé a hacer Aikido. Y ahí mi sensei, mi maestro, me dijo, mira, si sabes hacer daño, tienes que saber curar. Ahí me puse a estudiar eh, Shiatsu, medicina china, macrobiótica. Y entonces luego también quería ver cómo se movía la energía entre las personas y el entorno. Allí empecé a estudiar Feng Shui. Y allí
conocí un hombre que me enseñó a sentir la energía de las aguas y las fallas. Y ahí, bueno, yo fui investigando y junté un poco todo mi bagaje de medicina tradicional china, de experiencias con el tema de Castaneda, del Qigong, de las artes marciales, ahí que desarrollé el arte Zaori, sí, el arte, digamos, de sentir el entorno. Porque la conexión de Feng Shui también es muy interesante, pero se basa, por ejemplo, las estrellas volantes, estrellas voladoras, se basa en cálculos. Y también se puede sentir, es un trabajo que ahí hice con Aline Méndez, de sentir la calidad de las diferentes estrellas y combinar eso con la geobiología. Pero el sentir nos va a permitir eso, aproximarnos al Feng Shui de otra manera, de una forma como más íntima, sintiendo cómo la calidad de cada estrella, y cuando haces una cura, tanto para Feng Shui como para geobiología, puedes sentir si ese agua o esa falla o ese campo eléctrico ha dejado de afectar y en qué medida. Entonces, con la sensibilidad puedes percibir dónde te está afectando un agua subterránea, una falla o una fuente de microondas de alta frecuencia, dónde te está afectando, cómo te afecta, y cuando tú haces la cura puedes sentir en qué medida eso está mejorando, ¿sí? Sim, Y hasta dónde llega. Entonces, bueno, empecé ahí primero a trabajar. Claro, al principio de todo yo trabajaba con redes, con la red Harman, la red Curry, Peiré, pero luego a partir de trabajar solo con el cuerpo, sin péndulos, sin varillas, es una posibilidad de conectar directamente con el cuerpo y saber qué es lo que pasa ahí. Entonces fui consciente de que la energía no se mueve en líneas, que la energía ocupa todo el espacio, que si hay una línea como una falla es porque el terreno está roto, hay una fenda, ¿no? Una falla, que hay dos bloques que se unen ahí, uno de arcilla y otro de granito, uno de arena, de area y otro de caliza. Y entonces esa unión de dos materiales diferentes crea lo que nosotros sentimos como una falla. sim. O, o sea, siempre que hay una línea hay algo, o la borda de un agua, algo que lo suscita, no es por acaso, no es un capricho de la energía. Entonces, ahí me di cuenta que la energía de las líneas está en todo el campo, envolviendo todo, así que no es para considerarla a la hora de hacer una armonización. Hay que trabajamos con aguas y fallas, el trabajo se vuelve mucho más claro, más rápido, más eficiente. Sim, Sí, até porque dependendo da condição climática, essas influências energéticas chamadas de linhas, elas podem mudar, né? De local, de sentido, de sentido não, mas você sente ela de forma diferente, né? claro. Intensidade. Que era até sobre isso até que eu ia te perguntar, porque como no Brasil não é uma cadeira reconhecida, né, pelos estudiosos, pelas entidades, muitas pessoas vão estudar fora do Brasil ou com pessoas que trazem, que foram estudar fora, e acabam muitas vezes ou simplificando demais esse saber, ou até mesmo aumentando a dificuldade, tornando uma coisa como se fosse muito distante da pessoa, de que está ali, muitas vezes ela não compreende, nossa, mas então está passando tudo isso aqui embaixo de mim, se é tudo ruim, então vou morrer agora. Muitas pessoas estão Sí, recebendo dessa forma. Eu acho que quando a gente passa a ver, tem essa outra forma de ver que você traz desse sentir, aproxima muito mais a gente de compreender como que são essas interferências na nossa vida, no nosso dia a dia.
exactamente. Porque normalmente la gente, como no siente qué es lo que hay alrededor, su imaginación corre mucho. Sim, Y piensas, has leído, y entonces tú, en función de lo que has leído o te han dicho, piensas que eso va a ser de una manera o va a ser de otra. Y cuando empiezas a sentir, te das cuenta cuál es la dinámica de la energía que te afecta. Ahí yo me lembro de cuando fuimos con CAI a el Valle del Silencio y pusimos la piedra. Ahí, claro, hay veces que intento explicar algo, pero cuesta de entender hasta que sientes. Ahí cuando sientes ya no hace falta explicar nada. ¿Cómo, cómo vas a explicar a alguien que es caliente o que es não, frío? não tem Ahí, como. claro, ahí cuando tocas algo que está caliente, mira, esto es caliente. Y si está más caliente te quemas y si está más frío, notas frío. Entonces, cuando tú tienes esa sensibilidad, cuando tienes esa experiencia, ahí la explicación muchas veces sobra. Y vivencias que has tenido empiezan a ordenarse y empiezas a tener claridad y a entender qué es lo que pasó aquel día en tal sitio, por qué me duermo siempre o por qué la gente se duerme siempre en ese sillón o por qué todo el mundo tropieza en esa esquina. No, Sem no es que dúvida. sea buena o mala suerte, es que hay una estructura energética que te quita atención o que te relaja y entonces puedes dormir o te quita atención y entonces tropiezas, ¿no? Sem dúvida. E aí vou contar uma experiência minha que eu tive durante o nível um que eu fiz no formato online, na época que você ainda não tinha vindo no Brasil. Ano passado, para quem não sabe, eu fiz a formação completa com o Juan, de geobiologia consciente. Tive essa oportunidade, a realização de um sonho, né, de poder estar presente nessa formação e complementar todo esse meu trabalho que eu já venho realizando. Mas durante o nível um, que foi da forma online, foi muito interessante sobre isso que a gente está falando, de compreender diferente, porque até então eu medi a minha casa, a gente usa sempre a casa como laboratório, mas é a parte mais difícil de se medir, porque você está ali tendencioso e você está todo dia, está tendencioso a achar o que você quer. Você não quer achar que a sua cama está num local que não é tão bom para sua regeneração. Então, eu achei diversas coisas, trouxe colegas para vir aqui comigo, amigas. Só que quando eu estava durante o curso do nível um, que a gente faz os exercícios de apurar o sentir, a sensibilidade, teve um dia que eu deitei para dormir e eu falei: Meu Deus, estou boiando num rio. Estou num rio e não sabia. Depois desse dia que eu falei, "Não, é como se a gente fala aqui no Brasil, caiu a ficha. Entendi o porquê que eu acordava tão cansada. Vivia muito cansada e achava que era Exactamente. melatonina que precisava tomar, ou alguma outra medicação, ou o meu dia estava sendo muito intenso. Foi a partir daí, fizemos todos os exercícios, as práticas, e depois a intervenção aqui na minha casa. E eu senti de perto essa diferença, essa ação de como que a gente sente e a importância de que estava o exemplo que você deu. Ninguém vai dizer, não tem como explicar se isso é frio se você não sentiu o que é o frio. É a mesma situação ali. Se eu não tivesse feito esses exercícios e sentido o que era um rio, e foi depois do exercício prático que eu fiz ao vivo que eu senti Sí. isso. Después de la mentoría, Foi depois da mentoria. Foi assim, exactamente. mudou completamente a minha forma de sentir. E vai apurando a cada dia, né? É uma prática diária. Sí. Sí, una vez que abres la puerta de la sensibilidad, ahí ya, ya entraste. Sim, Sí, y entonces ya la sensibilidad la tienes ahí activa. Puedes cerrar también cuando quieras, porque hay veces que no interesa sentir,
pero cuando tú quieres sentir, ahí una vez sabes cómo sentir y ya has tenido la experiencia, ya es más fácil. ¿Tú É, quieres decir algo? Llamas sim. aquí. Fê, quer falar? Eu quero Pode interromper, eu falo muito, se deixar. só ouvindo, porque agora na minha casa está acontecendo justamente isso, Fê. Olha, Porque fiquei um tempo fora, né, de Nova Petrópolis, estava em São Paulo, e aí na hora que eu cheguei para dormir a primeira noite, parecia que eu tinha sido sugada, e aí peguei o gripão aqui, congestionamento, e aí o Juan já tinha falado assim, Fê, deixa eu ver o seu quarto, mostra, não sei o que lá. Daí, sabe quando tá aquilo? Eu falei, quer saber, Juan, me ajuda aqui. E aí, tô dormindo numa água que não me ajuda nesse processo de recuperação. Então, por mais que olha, você se cuidando, se você tá dormindo naquele lugar. E daí, na hora que você falou assim, que você tava se sentindo alagada, boiando, eu me sinto empoçada. E esse empoçamento, tipo, é o muco que fica em mim, assim. Então, eu estou vivenciando isso agora, assim, e é muito curioso como, claro, a nossa casa sempre vai ser o primeiro lugar que a gente vai testar. E o que tanto que eu procurei? Eu achava que tinha uma água ali, só que eu procurava dentro de uma outra água. Por isso que ficava tudo confuso. Daí agora me esclareceu, eu falei, caramba, mas no fundo a gente sabe que tem alguma coisinha, depois que abre esse sentir assim, né? Que tem alguma Exactamente. coisinha, mas fica se mais tu claro, né? é, Porque precisa. fazer para os outros profissionalmente é muito mais fácil, porque você não tem você não fica presa ao que você quer ver e Eu acho enxergar, que é o que que o pêndulo, né? Os instrumentos às vezes trazem para a gente. Sí. Eu, Fala. eu recomendo para as pessoas que están comenzando, mejor ir para fuera de casa. El mejor Sim, es ir igual para una capela, una iglesia, porque allí es una estructura estándar. Todas as capelas tienen la misma estructura, un agua que va de o altar para a porta de entrada a lo cumprido, ¿no? de la sim, iglesia. Y después a lo largo tienen varias que cruzan así, entonces ya sabes que en el altar va a haber un cruce, ¿no? Si el altar está acá, va a haber uno que cruza así, entonces ahí es más fácil hallar eso. Aí você vai sentir uma água, vai. E depois, quando você já sentiu isso, você pode ir para outro lugar. Eh, se você tem um ponte com água embaixo, um rio, um canal embaixo, você pode ir sobre o puente a sentir. E depois, quando você sente, olha para fora de la varanda. Aí você vai ver se isso era el agua ou não. Aí você pode ir precisando, refinando a sua sensibilidade. Depois, quando você já tem mais sensibilidade, você vai para a sua casa. sim. Mas não vá de primeiras para a sua casa porque vai ficar tudo bagunçado. Com, com as expectativas, o medo que você tem também é difícil. É, Eu acho que tem uma outra coisa porque a gente não é que normalizou, mas a gente meio que já está acostumado com aquele jeitão assim da conformação da nossa casa. Por mais que a gente tá fora, depois volte, ainda assim a gente já está mais normalizando. Não que seja bom ou ruim, mas a gente já está mais nosso campo já está mais acostumado ali, né? Sim, Então, para identificar essas diferenças, a gente não está imparcial no estado neutro, né? sem claro. dúvida. Sim, E aí, quando você comentou, Juan, sobre. Eu já vou responder as perguntas, tá, pessoal? Eu vi que tem algumas perguntas aqui. Mas quando você comentou sobre que sentimos no corpo as sensações de cada frequência emitida por um rio, por uma falha, nós sentimos, aprendemos a sentir durante o curso, né? O Juan vai orientando, mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os efeitos, o que pode causar, a consequência, na verdade, sim, de cada situação, porque você já, na verdade, se você não quer desenvolver a sensibilidade, participar de uma formação dessa, mas você tem algum sintoma, para entender que o corpo sente de qualquer forma.
né, sim, desenvolvendo a sensibilidade ou não. O corpo vai estar sempre sentindo. E se você puder falar um pouquinho sobre isso. sí. Sentir es lo mismo que sentir un cheiro. Você non gosta de cheiro ruim, mas se você entra em um quarto, em uma loja, tem um cheiro ruim, você vai sentir. Aí, ainda que você não quiser, você vai a sentir eso. Con as aguas e as fallas pasa o mesmo, sí. O corpo, a mente, trata de não sentir, de ignorar. Mas se você quando acorda, acorda cansado, você se quando dorme, dorme 8, 10, 12 horas e ainda precisa de dormir mais, você está dormindo numa água. Sí, si cuando você está dormindo no leito, o leito parece que abraza a você, es un agua, la sensación. Esa es la sensación de un agua. Si por contra você vai para dormir para o leito, aí você está muito cansado. Fica no leito e os olhos ficam apertos como um prato. Você tem uma falha na sua cabeça. Você não vai poder dormir. Bueno, sí, dormirá al final ya cuando esté agotado, mas es una falla, ¿sí? Si en un cuarto o en una casa as persoas están muito nerviosas, as crianças sobre todo, que choran, mas no tienen motivo para chorar y después van a sentarse para comer, pulan y van para allá y ese tipo de nerviosismo, eso es electricidad. Sí, a electricidade en crianças se manifiesta así, y en las personas, en adultos, es dolor de cabeza, irritabilidad, nervosismo, dificultad para concentrarse también con agua. Eso Sim. es, normalmente, todo eso es lo... Si en casa duermes bien, te levantas bien, con vitalidad, con energía, bueno, igual hay un agua, pero tu energía vital no se afecta con ella. Si tienes mucha energía vital, puedes dormir encima de un agua sin problemas. El problema es cuando no tienes tanta energía vital o el agua tiene electricidad o tiene otro contaminante. Entonces te va a afectar. Va a ser un agua más tóxica de lo habitual. ¿Mm? Sim, as águas trazem as informações, né? Sí, Por el onde agua, o córrego claro, passa. el agua y la falla nos tenemos que acostumbrar a verlas como un flujo de energía. Y un flujo de energía es un flujo y por lo tanto puede llevar una información u otra. Es como un río. En un río, si tiras un tinte azul, el agua se va a volver azul, o si tiras tinte rojo, va a volverse rojo. Lo que tú pongas en el agua lo va a llevar, ¿sí? E Y con vai las passar aguas pela sua subterráneas, casa, pela sua cama, por onde sí, você estiver. sí. También puedes poner una información positiva que va a nutrir la vida y va a nutrir la dinámica que yo quiero que haya en un lugar. También puedo poner eso. No tiene por qué ser malo, o sea, yo puedo poner algo que me interese y Sim, usar el agua y la falla para estructurar un lugar, una loja, ¿no? Que haya, o un local para un restaurante, que haya, digamos, algo así que sea cordial, que sea alegre, que permita a la gente disfrutar de la comida. Tú puedes poner ese tipo de energía y usar un e agua é. que cruza para que la gente esté ahí disfrutando y más dispuesta, más relajada, para que le aproveche mejor la comida. Que é o que mais me atrai na geobiologia, são os benefícios que ela é capaz de trazer para todas as áreas da nossa vida, não só a vida pessoal, o corpo, de se sentir bem, mas essa potência que ela tem de poder amplificar e fazer com que a gente viva melhor. Y No, con certeza. o que mais me atrai, me deixa mais encantada ainda é esse lado dela, dessa potência. E aí, vamos fazer. O Juan está vindo para o Brasil em setembro, agora desse ano.
mais uma vez. Estamos felizes de te receber aqui no Brasil. Uh, Agradecido. E antes a gente vai passar rapidamente para quem quiser, tiver interesse em saber o que que você vem fazer aqui no Brasil, Juan. Sí. Ah, primero de todo voy a ir ahí para San Roque, São Paulo. en San Paolo. Sí, gracias. Y ahí vamos a hacer un trabajo. También la gente que haya hecho el nivel uno de percibir las aguas y las fallas, en lugar de haber una mentoría online, vamos a hacer un curso presencial. Por el mismo precio que va a tener descuento, también vamos a hacer un curso presencial ahí con las personas y vamos a sentir las aguas, sentir las fallas y luego eso lo vamos a aplicar para vamos a desarrollar una capela energética. ¿Sí? Eso va a ser una parte de los cursos que vamos a hacer. Vamos a hacer dos y la otra parte va a ser que vamos a trabajar con cristales y con plantas. Vamos a hacer una sanación y también con el ángulo personal de sanación. Vamos a dar unas herramientas para que las personas con cristales, con plantas, puedan mejorar su sentir en casa, que luego si quieres incrementar cuando tú hagas tu meditación o tu práctica de yoga o de qigong o de lo que quieras, puedes trabajar aplicando tanto el ángulo personal como poniendo la energía de los cristales y de las plantas en una dirección adecuada. Si o puedes crear una estructura, pues si haces Reiki o si haces sanación, para que las plantas, los cristales, te provean de un flujo de energía de calidad que te ayude a ir más allá en tu trabajo como terapeuta o en tu meditación personal. Juan, deixa eu só Esto complementar perdão de cortar, mas só para complementar para o pessoal que esse curso em São Roque, né, tua primeira parada em São Roque, São Paulo, é um espaço de uma terapeuta minha, e lá eu estou fazendo o projeto de um jardim. Então, ele é um espaço terapêutico. Ela já trabalha com florais, com constelação, e alegrou muito ela saber que você constrói esse tipo de estruturas, tipo a capela energética. E aí eu partilhei que ano passado eu presenciei, né, você desenvolvendo uma e expliquei a potência que era, como é que foi. E ela topou, né, de receber assim esse espaço lá, então a gente vai desenvolver. Mas ali nessa parte de cristais e plantas, a gente vai conseguir colocar isso na prática nesse jardim que a gente está fazendo lá. Então toda a chegada desse local, assim, a gente vai orientar corretamente essas plantas e depois a filha dela trabalha, né, com fitoterapia, assim, sinergias, escaldapés. Então, esses canteiros vão ser corretamente orientados, né? As plantinhas a gente vai aproveitar esse melhor exactamente. potencial em relação a esses teus conhecimentos. Então, para o pessoal que tem, né, um espaço de terapias, por que que esses conhecimentos são tão importantes assim, né? Para que a gente possa utilizar, por exemplo, os cristais na sua melhor potência, né? O que que adianta eu saber só que isso Exactamente. funciona desse jeito? Mas como é que eu posso usufruir disso, né? Ter esse entendimento foi muito transformador. Sí. Y lo importante de los cursos es que los cursos son totalmente prácticos. Sí, São. hay una parte teórica que sustenta la práctica, pero el curso es práctico. É. Entonces, eh, es vivencial, vais a tener una experiencia directa y el objetivo es que cuando vayáis para casa seáis capaces de percibir por dónde puede proyectar la energía un cristal o una planta, que podéis orientarlo, sepáis cómo situar correctamente respecto al norte ese cristal, esa planta, y a partir de ahí esa planta o ese cristal empieza a proyectar energía, puede ser también una esencia floral o un aceite esencial, y ahí va a proyectar un flujo de energía y entonces tú te pones en la dirección, entonces no tienes que cortar la planta, no tienes que hacer una infusión, tú simplemente te sientas
cerca de la planta en la dirección adecuada y vas a sentir esa intensidad como llenándote, pues con el alecrín se va a sentir como el corazón, el pecho se calienta. O una vez estaba por Granada, allí en el jardín energético que hice en Granada, y era al principio, y estábamos ahí con un laurel, loro, el árbol las hojas se utilizan para cocinar, Uhum. louro, ¿no? ¿Se llama? Louro, isso. Loro. Y entonces, cuando nos pusimos, no había viento, pero cuando nos pusimos en la dirección por donde proyectaba, que notabas como una subida así, ahí sentías el olor como si hubieran puesto un difusor de aroma de louro que llegaba así, era increíble. Y salías de ahí y, bueno, sí olía, pero no mucho, pero cuando te ponías ahí era como una ráfaga de aroma increíble, buenísimo. Entonces, cuando tú te pones en la dirección de la planta, sus propiedades llegan sin barreras, 100%, y sin tener que poner dentro de ti el principio activo que, si estás tomando una medicación, igual puede generar un efecto secundario. Porque cuando tú recibes la energía de la planta, en cuanto sales de ese eje, de esa proyección, no tienes principio activo, así que no hay efecto secundario. Y puedes tener la planta para siempre. ¿Sí? Y de ahí nos vamos de Sao Paulo, nos vamos a ir para Nova Petrópolis, al Valle del Silencio, un lugar increíble. Ahí también nos espera amigos de fe que tienen un local increíble en la montaña. Ahí pusimos un menhir la otra vez y pusimos una capilla energética y también una sensación muy buena, muy agradable. Venir es como si fuera una burbuja que tendrá 300, 400 metros de diámetro, quizá más, que incluso yendo en coche, yendo en carro, cuando atraviesas notas que has entrado en un espacio especial. Y ahí vamos a desarrollar un laberinto. Sí, también para las personas, para participar en todo el proceso es necesario haber hecho el nivel 1. Recomiendo también hacer el nivel 2, pero el nivel 1 sí o sí, porque si no, no vas a entender lo que estamos haciendo. Marcaré un lugar en el suelo y si te digo, mira, aquí hay un agua, si no sabes sentir el agua o la falla, lo que sea, es como, bueno, tendrás que creerlo, pero no lo podrás sentir. Entonces es importante hacer este nivel 1 para abrir la sensibilidad y poder conectar ahí con la energía de las aguas y de las fallas, entender su dirección, su intensidad. Y ahí, cuando veamos la estructura energética del lugar, vamos a fijar el centro del laberinto, vamos a diseñarlo. Haremos también un claustro. ¿Sí? No sé si habéis caminado alguna vez un claustro. Lo interesante de un claustro es que si el terreno está un poco inclinado, como está allí donde está la capilla, las aguas van de la montaña hacia el valle. Y ahí cuando hagamos el claustro vamos a cambiar el sentido de circulación de dos aguas. Vamos a hacer que el agua suba. Sí, la sensación va a llamar la atención, ¿no? Que una cosa que tú sientes fluir de una manera, cuando construyamos el claustro va a cambiar y eso te va a permitir ir caminando y entrar en el silencio personal. ¿Sí? Y bueno, te puede ayudar a hacer un trabajo. En el laberinto también es un laberinto de 7 circuitos, entonces cada circuito va a trabajar un nivel de entendimiento, el plano mental, el plano emocional, plano físico, plano espiritual, el plano espiritual personal y espiritual de conexión con la divinidad, y luego el plano, digamos, de objetivo de concreción. Y luego cuando vayamos saliendo, o sea,
al ir entrando en el laberinto nos va a ir dando pautas de experiencias, sensaciones de cómo yo puedo aproximar lo que estoy sintiendo para conseguir mi objetivo. El laberinto se utiliza lanzándole una pregunta. ¿Cómo puedo conseguir un desarrollo más armonioso de tal proyecto? Puede ser una empresa, puede ser un local, puede ser algo personal, una relación. Y el laberinto, con las experiencias que te proporciona, te va a ir mostrando el camino de cómo puedes tú llegar ahí, a ese objetivo, y luego, una vez has tenido ese objetivo, cómo eso va a cambiar tu vida. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en tal sitio, entonces, bueno, pues yo para trabajar en tal sitio necesito este nivel de conocimientos o esta experiencia. Luego eso a nivel mental, a nivel emocional, ¿cómo se va a reflejar eso en mi vida, ¿no? Tener más responsabilidad, tener más prestigio. O luego a nivel físico, bueno, pues necesitaré pues dormir, compaginar toda esa actividad con dormir más horas. Luego eso cómo va a afectar a nivel espiritual, personal. Sim. Cómo voy a conseguir estar ahí en mi eje, me va a ayudar a tener más armonía o si hay más actividad, eso me va a dar una intranquilidad o qué es lo que va a pasar. Y É uma luego, reorganização energética, né, que a sí, pessoa tem ao sí, pero percorrer, ao fazer esse percurso, e ela tira as próprias conclusões, não tem nada de sobrenatural, né? Quando a gente no, fala dessa relação físico-energético-espiritual, tem a ver com a própria pessoa, né? Não tem nada só para a gente no, es algo, deixar claro. es, tú estás caminando en el laberinto y entonces yo qué sé, te viene el recuerdo de cuando tú, por ejemplo, si de joven pues hacías atletismo o ibas a una academia a entrenar. Entonces te acuerdas de eso y te acuerdas de cómo te sentías cuando salías. Ah, pues mira, esta sensación la voy a aplicar para conseguir yo ese propósito. O, sí, pues voy a tener no sé, o te acuerdas de tal olor que me hacía sentir cuando entraba en casa de mi abuela o cuando entraba en tal sitio que me hacía sentir seguro, confortable, y entonces incorporo ese recuerdo, esa vivencia en este camino que estoy haciendo. El Hum, laberinto trabaja más así. Sí, o de uhum, repente se te ocurre una idea, ¿no? Ah, pues mira, voy a coger y voy a llamar o voy a uhum. hacer esta cosa de tal manera, sí, puede ser también Maravilhoso. una inspiración, ¿sí? É como se Que fosse um diapasão, né, Juan? Como se fosse um sí, diapasão que nos sintoniza, nos afina para aquela pergunta que foi lançada com aquele intento que a gente adentrou ali, né? E aí todo esse exactamente, percurso vai nos afinando e trazendo quais são os insights, os resgates, claro. o que que eu preciso me afinar para que eu encontre En esse ser. diferentes, claro, en diferentes niveles te va a ir afinando. Y ese es, digamos, el trabajo del laberinto. También cuando entras en el laberinto, lo que ocurre es que al cabo de pocos pasos es como si estuvieras en una meditación muy profunda. Parecido a cuando estás en una meditación profunda que estás medio dormido, medio despierto, que estás en un estado de conciencia que va más allá de lo habitual, pero es algo dinámico, no estás quieto, te estás moviendo. Hum. Y entonces, bueno, es algo muy especial. ¿Sí? Y haremos también un trabajo situando piedras allí en la capilla de cristales y Sim, vamos a e hacer también... Sí, fala. no domingo, na verdade, vai ser a inauguração, né, de todas essas estruturas que ano passado tu desenvolveu, né? Esse ano elas estão prontas e também vai ter essa solenidade ali com um belíssimo pôr do sol nesse Sí, local, que todos podem participar. Tá muito claro, especial lá. que vamos a aprovechar también.
que estamos en la fecha del equinoccio. Sí. Y entonces va a coincidir la inauguración con el equinoccio y será algo muy, muy, muy especial. Haremos alguna práctica también para los que vengan. Les pediremos que traigan un frasquito, una pequeña garrafiña de vidrio, de Uhum. cristal, con agua, si puede ser de agua viva, de un manantial o de una fuente. Ahí haremos una práctica y explicaremos también cómo multiplicar ese agua, esa energía, pues si nos gusta, cómo hacer que nos dure, pues, y tengamos ese agua, pues, para nuestras prácticas o para beber o para cocinar o para lo que queramos. E depois Sí, de Nova Petrópolis, que tem gente perguntando aqui É, se será somente em São Paulo e no Sul, né? são sí, quatro Já cidades. já vamos falar sobre as sí. outras cidades, sim? Luego vamos a Curitiba. Isso. Ahí, Logo Curitiba. depois de Nova Petrópolis, primeiro sí, começou em São Roque, São Paulo, né, Fê? Isso. Depois tá em Nova Petrópolis e agora estamos indo para Curitiba. 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 Curitiba, Sí, Curitiba. Paraná. Vamos chegar no Rio. Tem aqui no Rio também. A sí. Cunha está perguntando, já já vou falar sobre o Rio. Sí, y ahí en Curitiba vamos a ir a un lugar increíble, se llama Jardín Mau Verde. El lugar también, bueno, el Valle del Silencio, en Nueva Petrópolis y Espacio Fénix, ahí en San Roque, en Sao Paulo. Son los tres lugares que nos están acogiendo en estas tres ciudades. Y ahí en Jardín Mau Verde, ahí vamos a trabajar con las plantas porque ellos hacen esencias y tienen hidrolatos y vamos a hacer también una destilación. Entonces, cuando se destila es el momento en que el espíritu de la planta se manifiesta y ahí es muy intenso, muy intenso. Yo la primera vez que sentí el flujo de una planta fue en el momento de la destilación de alecrín. Ahí encontré el ángulo de alecrín por donde, en la dirección respecto del norte, por donde el alecrín proyectaba y bueno, empecé a reír y todas las personas, éramos 4 o 5 personas que estábamos allí, todos los que se ponían ahí empezaban a reír, no quedaba otra, porque el alecrín calienta el corazón y da alegría. Entonces, ahí era tan intenso, tan fuerte que todo el mundo reía a carcajada. ¿Sí? El tiempo que estuvieras allí daba igual si estabas un minuto o estabas 10 minutos. Todo mundo gargalhando. Sí, y fue muy especial. Luego, claro, yo me quedé allí mucho tiempo y luego me empezó a doler el pecho porque era ya mucho. Entonces ahí fui a procurar algo que me quitara tanta intensidad y entonces encontré, eh, pero ya no era destilación, sino que era un hidrolato con la energía de la rosa. Entonces ahí encontré también la dirección y con la energía de la rosa allí el corazón se suavizó y quedé allí muy bien. Entonces se pueden compaginar diferentes plantas, uno para activar, otro para relajar. Las dos trabajan corazón, pero desde aspectos diferentes. ¿Sí? Y bueno, el trabajo este es muy hermoso, muy hermoso. Só para complementar, lá em Curitiba, o Jardim Mão Verde é um dos jardins mais bonitos que eu já fui, assim. Ele é super biodiverso, florido, tem várias espécies, assim. É uma coleção. E a Marlene é dessas jardineiras que é quase uma fadinha, né? Ela tem essa facilidade de conversa, interação com esses seres, assim. Então, é um lugar muito especial para a gente trazer esse entendimento vibracional do jardim, né? Com essa visão de que não são só plantas, que não é só estético, mas sim que eles são elementos vivos e como é que isso interage com o nosso campo, né? Quando eu olho para aquela flor, qual que é o benefício dela para mim? Como é que ela interage? Eu gosto, não gosto? Então a gente vai poder ali nesse jardim fazer muitas experiências e interações, na qual a destilação com certeza vai ser muito especial, mas vão ter também essas outras temáticas. Sí, sí, Sim. lo interesante de trabajar con la sensibilidad es que luego, cuando tú conectas con una planta o con un cristal, tú puedes saber dónde te está afectando y con qué calidad te está afectando. Si te está activando, te está regulando o te está relajando.
Sí, si te está armonizando o simplemente te está relajando. Entonces, puedes usar una planta para tonificar, para relajar o para modular, para armonizar. Y puedes ver dónde te afecta. Entonces, aunque no conozcas la planta, tú te acercas a una planta y sientes, relajas tu cuerpo y es que aprendes cómo a hacer un escáner con el cuerpo y a entender dónde está esa conexión, esa interacción. ¿Sí? Cuanto más trabajas con eso, más sensibilidad, luego lo puedes aplicar para personas, para lugares, para lo que quieras. Y también lo que vamos a aprender también es a cerrar esa sensibilidad cuando no me interesa, estoy en un sitio que hay mucha bagunza, mucho barullo, no me interesa sentir, hay fecho, ya está. Sim. Entonces Isso pongo ahí una distancia. foi um ponto alto da formação também que eu fiz com o Juan, foi compreender, abrir esse sentir, sentir de uma forma mais plena, consciente, por isso a gente chama, não é à toa que o nome é geobiologia consciente, eu entendo dessa forma, e aprender a fechar, dar limite, o seu limite do sentir é muito importante para a própria saúde, para o bem-estar também, Exactamente. né? Sí, E aí de claro, porque Curitiba a gente vai, sí, pode falar. dime, no, dime. Não, eu ia dizer para a gente voar para o Rio de Janeiro agora, porque a gente já está Ah, completando 50 minutos da live. Senão- ok, Já estão perguntando hablamos. do Rio de Janeiro. Eu tô curiosa também para É, saber do Rio de Janeiro. Sí, yo quería añadir solo que cuando empiezas a trabajar desde la sensibilidad, a conectar con los lugares, con el entorno, desde la sensibilidad, tienes un criterio mucho más fino, mucho más profundo, más mais preciso, seguro. más, claro, más acorde con la realidad, porque no decides por lo que piensas o por lo que crees, tú estás sintiendo eso, ¿no? Sim, Entonces, claro, si tú sientes que eso es así, tu cuerpo no se va a equivocar. Tu cuerpo te da la certeza de que eso es así. Entonces, cuando tú tienes esa seguridad, claro, cuando hablas algo, no es bobaje. Tú estás hablando una cosa que tú tienes la certeza, la seguridad de que eso es tal cual. Ok, sem y ahí dúvidas. llegamos para Río, ¿sí? Isso. Sí. Y Río a mí me gusta mucho, es una ciudad maravillosa y ahí vamos a trabajar también con las personas que hagan el nivel uno. Sim, Vamos a localizar un punto para poner un menhir, para poner una piedra, ¿sí? sim, Y la vamos a orientar, vamos a programar la piedra también buscando primero un objetivo. ¿Qué es lo que quiero yo que haga esa piedra? No siempre que creamos un espacio sagrado hay que tener un objetivo. ¿Qué quiero yo que haga ese espacio sagrado? Pues quiero que haga sanación o quiero que sea un lugar de armonía para comunicar una persona con otra o quiero que me dé claridad. Sí, todo es buena energía, pero cada faceta de la conciencia necesita un lugar específico, una orientación determinada. Entonces, vamos a tener un enfoque y con ese enfoque vamos a buscar un lugar para poner la piedra, luego la vamos a orientar, vamos a ver sim, también la polaridad de la roca, qué lado va abajo, qué lado va para encima. Entonces, porque no es lo mismo. Si pones una roca que no es digamos, que la parte de abajo la pones para arriba, ahí va, va a ser una bagunza. É, Sí, sua sí, filha. eso lo vamos a ver también cuando hagamos los cursos con los cristales. Vamos a ver la importancia de poner el cristal situado correctamente. Y una vez esté la parte de abajo abajo y la parte de encima para encima, ahí la vamos a orientar con respecto del norte del lugar. Vamos a sentir todo eso. Cuando pongamos ahí la piedra va a empezar a sim. trabajar. Y trabajaremos también con cristales. Hay una persona muy especial que no voy a Estamos decir su nombre conversando. para no condicionarle, pero a mí me gustaría mucho colaborar con él, que él viniera. Es alguien que tiene un conocimiento muy profundo de cristales también. Vamos a ver si allí en Nova Petrópolis vienen también
una mujer que es una maestra de los cristales increíble. Andressa Barros, você tá ouvindo isso? Lide. Sí, Que pressão, sem eh, pressão, né, Fê? sí, y me gustaría mucho que viniera, sí, y también, bueno, ahí hay otra persona también allí en Río Grande do Sul que trabaja con aceites. eh, Me gustaría también muchísimo si pudiese venir y, É. y mostrar ahí su trabajo en el curso, porque creo que el trabajo con aceites y esencias y cristales, bueno, nos da unas herramientas increíbles para potenciar nuestra conciencia. Ahí en Río vamos a trabajar con cristales, también con Sim, plantas. com plantas. Estamos en un local ahí en Gavea, increíble, muy hermoso, sitio muy potente. Sim, um Entonces, jardim y bien situado, extenso, bem sí, bonito. claro, y está muy bien situado, entonces, Sim. bueno, É, como vocês já viram aqui, temos várias cidades. Cada uma traz a sua característica. É, cada curso que ele trouxe dessa vez, ano passado, cada cidade tinha um curso diferente, teve a formação completa aqui no Rio de Janeiro. Esse ano ele revisita alguns cursos, mas sempre trazendo uma novidade. Cada cidade, mesmo que o curso seja parecido o assunto, vai ter uma novidade a mais. Esse de plantas e cristais que vai ter em Nova Petrópolis, né? A gente vai trazer aqui para o Rio, vai acrescentar o Triskel para sí, trabalhar para o corpo humano. Então, terapeuta pode participar, até quem não é terapeuta, se quiser fazer a sua meditação. É uma geometria sagrada muito poderosa para agregar nesse trabalho todo do sentido, conhecimento, do autoconhecimento, principalmente. Então, no Rio de Janeiro, são dois cursos. O nível um que inicia com online, no módulo online, que é obrigatório para poder participar da forma presencial. E o grande diferencial desse nível um aqui no Rio de Janeiro, além de você fazer as práticas com o Juan presencial, sem ser ao vivo online, é que a gente vai colocar o menir nessa casa ali na Gávea. Então você vai poder experienciar tudo que você aprendeu online, ao vivo, junto, o Juan vai colocar a pedra, você vendo como que é feito. É todas essas polaridades, como que é reconhecido, você vai poder sentir ali, online, ao vivo, funciona perfeitamente. Eu já passei por essa experiência, mas também já passei pela experiência de estar ao lado dele, e quando a gente está ao lado de uma pessoa que tem esse saber, a troca de informações, o campo energético da gente troca informações o tempo todo, né? Com quem a gente passa, a gente vai deixando e vai trazendo também. Isso é maravilhoso. Então, tá junto do Juan ali é uma experiência única. Sou fã, muito fã, sou suspeita para ficar falando sobre isso, né? E além desse curso do nível um, a colocação do menhir, tem esse outro que é seguido, são dias seguidos, acontece no final de setembro e no início de outubro, esse de plantas cristais, e para mudar um pouquinho do que vai ser feito lá em Nova Petrópolis, que eles vão fazer a destilação. Curitiba. Onde? Curitiba, desculpa, ainda estou confusa. O Rio de Janeiro é recente nessa turnê, para mim é maravilhoso ter sido incluída nessa turnê, a cidade do Rio de Janeiro ter sido incluída nessa turnê, mas a gente traz essa geometria sagrada também para diferenciar. Então, se você quiser participar de todos os cursos, você vai ter assunto diferente em cada cidade. Se quiser, vem visitar a cidade, passeia e encontra com a gente lá. A gente vai adorar te receber. A live vai ficar gravada e disponível no nosso perfil, a gente vai compartilhar. Sem problemas, pode ir para a sua reunião, a Cunha, que eu vou pedir para o Juan responder a pergunta que você fez no início. Não esqueci de você, tá? Vai ficar aqui gravada. Juan, o que que ele pediu para explicar melhor sobre essa eletricidade que você comentou antes? Essa eletricidade
que afeta seria um dos motivos que não ser aconselhável e saudável crianças ficarem em tela de celular? Tem a ver com esse tipo de eletricidade ou não? Não. A tela de celular, o que acontece quando as crianças olham, es que a imagem do celular provoca uma reação no cerebro das pessoas e das crianças mais ainda, porque são mais sensíveis, e o cerebro faz dopamina com a pantalla. É un reflejo como si fuera una droga. Sim. Hay Pantalha é normalmente, tela, tá? Pantalha é sí, tela do con la celular. tela, Só, sí, sim. con la tela del celular. Normalmente nos acostumbramos a hacer un trabajo y cuando nos acabamos el trabajo, tenemos ahí o cerebro, cuando nos tuvimos suceso, ahí faz una pequeña descarga de dopamina. Isso dá prazer. Mas quando você é criança, novinho, começa a olhar o celular, o que acontece é que o cerebro faz a dopamina quando você vê essa tela. Quando você vê como se chamam, os desenhos, os dibujos animados, Sim, os, desenhos. os desenhos, quando ele vê um desenho, o cerebro faz dopamina. Aí o cerebro se acostuma a ter dopamina sin o trabalho. Dopamina é direta. Aí quando você pega o celular da criança, a criança fica maluca. Porque ele é adicto. Realmente faz a mesma dopamina que faz uma droga. Sim. Sim? Vicia, Aí, né? isso para o meu filho, ele tem 14 anos, ele ainda não tem celular. Eu deixo para ele meia hora, 3/4 de hora o celular e depois eu digo, traz de volta. Sim. Ele não tem celular ainda. Quizás quando ele tem 16, eu penso, igual com 16, deixo uno para ele, mais restringido, não com Sim. acesso à internet ainda, sim? A Ou a toda a eletricidade internet. que você estava se referindo é uma eletricidade externa Electric- que vem por outros fatores, né? Electricidade externa pode ser de uma linha de alta tensão, pode ser um transformador, uma central de transformação perto da casa. Pode ser também se eu tenho uma geladeira bella con un motor que se atrapalla, porque los motores o una lavadora, ¿sí? La máquina de lavar la ropa, Sim. ellos tienen un transformador. Ese transformador, si es muy bello, va a hacer un campo electromagnético muy intenso. Si você está perto Intenso e grande, sí, né? si você está perto de ahí, pode ser afetado. Ou se você não está perto, mas você colocou isso em uma água, Sim. a eletricidade de esse motor vai se ficar na água. E essa água, se vai para você, você vai estar exposto à eletricidade da máquina, ainda que você esteja fora do campo eletromagnético. Mas a eletricidade vai traslocar-se com essa água. Eu lembro uma vez, em uma casa perto daqui, era uma casa e embaixo tinha um poço. E perto del pozo, eles tinham uma geladeira grande dessas de arcón, dessas horizontales. Isso estava encendido noche e dia, o tempo todo. Aí un agua pasaba por la geladera, iba para el pozo y el pozo era como un canal central y el pozo esparcía la electricidad por toda la casa. Olha, Aí eu falei para eles, olha, pegas a geladeira e la metes 2 metros para lá, tira fora da água, aí a casa ficou bem. Só sim. mover a geladeira.
fora da água. Geobiologia é sobre isso também, não é apenas sentir falhas, águas, a energia que vem da Terra, é ver essa atmosfera construída, essa relação do ser humano com o ambiente em que ele vive, né? Sim. Essas Aí se, interferências artificiais, né? Isso. sim, si você tem algo que está generando un campo electromagnético intenso y lo tira de una agua, de una falla y lo pone en un lugar neutro, eso va a afectar menos al resto de la casa. Sim. ¿Sí? Eh, Si sabes, lo puedes cambiar o puedes buscar una cura. Si você ignora, você vai ser afectado se você está ignorando. Es como você anda en un mato que tem un tigre, você ignora, mas se o tigre vê você, o tigre vai comer você. É uma Que, que- escolha. sí, que ignores no quiere decir que no te afecte. Sim, sim. Bueno, Acho que también, vai. sí, si no es el momento, también puedes consultar con, con Fernanda Guimaraes o Fernanda Yamasaki, ahí sí que hagan una hollada en Sim, tu espacio, sí, y ahí tienes la seguridad de que estás en un espacio neutro, que estás en un buen lugar o que se sim. puede hacer algo, sí, Sem dúvida, eu anotei aqui já até as informações do curso, depois a gente envia. A Fei Yamazaki, ela está coordenando a parte do Sul, Sul e São Paulo. Todas as Sim. informações são com ela. Quem quiser pode mandar mensagem direto para ela ou manda para mim que eu encaminho para ela sem problema e vice-versa. Eu estou coordenando o curso aqui do Rio de Janeiro. Estamos esperando vocês e eu acho que a gente pode terminar com uma frase que eu achei bem interessante. Se você ignora, não quer dizer que não te afete. Você pode claro, ignorar, mas a certeza é que vai te afetar. Isso é sí, certo, né? Com certeza, uma claro, hora a conta chega, né? Uma hora sí, chega. sí. Claro, el saber te permite actuar o te permite decir, bueno, igual no actúo, pero aumento mi nivel de energía y entonces eso me va a afectar menos. Sim, Sí, porque tem até uma pessoa que eu conheço que diz assim: não quero saber, não me fala que me incomoda, porque se eu souber vai ser pior. Mas se você não souber, vai te afetar, você não vai ter a escolha de sair dali, claro. Sim. né? Sí, igual no hace falta salir, igual simplemente es como eso, mueves la heladera del lugar Sim, y ya está, y ya e estás tudo bien. bem. Sí, É que hay saber é uma veces que es sencillo. responsabilidade, né? Saber é uma responsabilidade, porque depois que você viu, não dá pra desver. Vai ficar aquilo ali, ó. Depois Claro, que sentiu, não dá pra esquecer, né? Abriu ali a sensibilidade, não tá aqui. Sem dúvida. É isso, pessoal. A live vai ficar gravada. Obrigada, Fê, por poder participar aqui junto com a gente. Sempre somando, sempre muito bom. Juan, sempre placer. generoso com seus ensinamentos. E eu repito aqui, qualquer curso que vocês queiram fazer ou não, Juan tem diversos vídeos lá no YouTube também, tem muitos ensinamentos ali. É sempre muito bom estar ali e despertar Agradecido, essa sensibilidade, sabe? Para mim, mudou a minha vida totalmente, em todos os aspectos. É isso aí. agradecido. Hum. Obrigada, gente. Um Bueno, grande beijo aí hasta para pronto. vocês. A boa tarde para quem está no Gracias. Brasil e boa noite, Juan. Até logo. Buenas noches. Chao, Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. chao, chao.